Senador João Capiberibe, eu, presidindo aqui o Senado, eventualmente, gostaria de fazer um apelo para que pudéssemos ter o tempo dos oradores obedecido em 20 minutos. Não apenas, esse apelo não é dirigido só a Vossa Excelência, mas a todos os oradores que ocuparem a tribuna. Será respeitado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ocupo essa tribuna para exercer a função que nos foi delegada pelo povo do Amapá, de senador da República. E entre essas funções, nós temos a função de tomar a iniciativa legislativa. E hoje é um dia importante, nesse início de mandato, aqui no Senado, porque estou dando entrada no meu primeiro projeto de lei. É um projeto de lei, usando a linguagem do senador Monsanto que me antecedeu, que é um médico cirurgião, eu diria que é um instrumento cirúrgico poderoso. Talvez mais do que um instrumento cirúrgico, na medida que eu vá falando do projeto de lei que estou apresentando. É um projeto de lei que tem como finalidade recuperar a confiança do cidadão contribuinte e do poder público. Um projeto que acrescenta à Lei de Responsabilidade Fiscal alguns artigos. Um deles torna obrigatório que todos os gestores públicos publiquem seus atos diariamente em tempo real, numa página específica da internet. Publique todos os seus gastos, de um lado, e, ao mesmo tempo, suas receitas. Esse projeto, ele foi inspirado, ou é resultado da nossa experiência de governador. E aqui são vários os governadores. Essa casa tem pelo menos mais de 20 ex-governadores. E um dos mais graves problemas que nós enfrentamos é a falta de credibilidade nas instituições públicas, principalmente nas instituições gestoras de recursos públicos. E esse projeto vai tornar transparente. É o projeto Transparência, é o projeto em que, e hoje não há mais segredo tecnológico para operar essa transparência, em que cada centavo de receita pública, de receita oriunda da contribuição do cidadão, cada centavo será publicizado diariamente. E os entes públicos deverão expor as suas contas bancárias para demonstrar a receita de um lado, e de outro irão expor também as suas despesas. Mas serão todos os entes públicos, os municípios, os estados e a União, para que a gente possa acompanhar o que é feito com a nossa contribuição. E nós acompanhamos nossos descontos. Eu estou aqui com o meu contra-cheque. E eu desconto todos os meses R$ 3.180. E todos nós, que somos funcionários públicos, com um salário que aumenta nosso desconto de imposto de renda, chegando a 27,5%, que eu acho justo. Quem ganha mais tem que pagar mais. Mas nós não sabemos qual o caminho que esse dinheiro toma. Nós não conseguimos acompanhar os gastos desse recurso. Ora, se esse dinheiro é resultado da minha contribuição, da contribuição de todos aqui,
da contribuição de cada cidadão e de cada cidadã, rico ou pobre desse país, me parece um direito legítimo que nós temos de acompanhar esses gastos. O objetivo, evidentemente, é de diminuir a desconfiança do contribuinte e também diminuir o constrangimento do gestor público. Em toda e qualquer pesquisa de opinião pública, o grau de desconfiança em relação à gestão pública no Brasil é elevadíssimo. Na medida que a gente coloque isso, e não tem melhor instrumento de que a internet, porque hoje os 10% da população, ou 8,6% do povo brasileiro, tem acesso à internet, o que não é muito, mas já é significativo, são mais de 15 milhões de pessoas com acesso à internet. Essas pessoas poderão efetivamente estabelecer um controle social nos gastos de cada órgão público e aí reduzir a sua desconfiança. Os gestores prestam contas, mas essas contas são prestadas numa linguagem codificada. A transparência também, a transparência avançou muito, mas ainda em linguagem codificada, como é o caso do CIAF, que só os especialistas podem decodificar os gastos apresentados pelo CIAF. Portanto, é necessário uma decodificação e que essa decodificação possa oferecer ao contribuinte uma leitura simples e aí ele possa exercer o controle total dos gastos públicos. Essa informação em tempo real de receitas e despesas, ela pode também ser preventiva. Ela pode criar redes de acompanhamento do orçamento público. E também esse projeto e essa nova prática de controle social do orçamento público pode chegar às nossas escolas. Por que não ensinar nas escolas? Por que não fazer educação fiscal nas escolas? Acompanhamento de gestão pública, acompanhamento de orçamento, porque não há tanta diferença entre o orçamento familiar e um orçamento público. O que há é que o orçamento familiar, nós dominamos esse orçamento, nós conhecemos a receita dos nossos salários e nós sabemos as despesas prioritárias para sustentar a nossa família. No entanto, nas receitas públicas nós desconhecemos. E se nós desconhecemos a receita, muito mais as despesas. Então, esse projeto tem o objetivo de tornar absolutamente transparente, claro, as receitas e a despesa pública. E quando eu falo que a gente pode prevenir desvio de recursos, eu acho que essa é a contribuição que esse projeto pode dar, é prevenir. Porque, em geral, a gente só descobre os desvios, a corrupção, a malversação de recurso público depois que o crime foi cometido. Dificilmente a gente tem a oportunidade de descobrir e de prevenir antes. Eu posso citar um caso aqui, porque esse projeto é resultado da experiência que nós desenvolvemos no Amapá e ela é pública. Tudo que eu falar aqui, os senhores senadores e senhoras senadoras, os telespectadores da TV Senado terão a oportunidade de confirmar. Tudo que eu estou... Essa lei é baseada num sistema que nós montamos quando eu era governador do Amapá. E basta acessar o endereço www.amapá.gov.br. E aí, então... Permite, não, senador? Claro. Com a palavra, senador Saturnino. Eu não quero interromper o seu importante pronunciamento, senador, mas cumprimentá-lo, sim. Acho que o projeto de Vossa Excelência é uma contribuição inestimável
não é isso que a população toda anseia, que é o reencontro, a coincidência da ética com a política. Quer dizer, só a transparência pode fazer coincidir a ética com a confiança da população no bom desempenho, no desempenho honesto dos seus governantes, dos responsáveis pela administração pública em todo o país. O caminho é esse mesmo, o caminho é suscitar a transparência, é obrigar a transparência. É o único meio eficaz de um combate a toda forma de desvio, de corrupção, de irregularidade. Acho que Vossa Excelência tem toda a razão e quero cumprimentá-lo por isso. Meus parabéns. Senador, claro que eu sabendo que isso vem de uma experiência do seu governo no Amapá. Mais uma razão para cumprimentá-lo. Obrigado, senador Saturnino. Concedo a palavra ao senador Mão Santa. Senador Capiberibe, Vossa Excelência está fazendo todo o país respeitar a Constituição. Reler e reviver, que é o caminho, a luz. O país sem Constituição não dá certo. E lá está escrito que uma gestão pública tem que ser submissa à impessoalidade, legalidade, moralidade e publicidade, que é justamente isso, transparência, como falou, traduzindo, mas o senhor trouxe essa publicidade ao sistema mais moderno que é a internet. Então, foi uma boa inspiração que vai resultar numa grande contribuição ao nosso país. Senador Capiberibe, Geraldo se me Mesquita. permite uma parte. Senador Capiberibe, companheiro que vive na mesma margem do rio. Nós vivemos em pontos diferentes do mesmo rio, né? Na Foz e na Cabeceira. Quis o destino que eu chegasse aqui no Senado, juntamente com Vossa Excelência, no mesmo momento. Para mim, uma satisfação e um privilégio, porque já de muito tempo, no que diz respeito à militância dentro do nosso partido, Partido Socialista Brasileiro, eu sempre tive Vossa Excelência como uma referência importante, a ponto de, prazerosamente, tê-lo como o meu guru político, dentro da nossa legenda e certamente aqui no Senado Federal. Vossa Excelência, com esse projeto, sinaliza e impõe a todos nós a reflexão, a observância de algo fundamental. Se Vossa Excelência me perguntasse qual seria a minha maior expectativa com relação ao governo do presidente Lula, eu diria que uma das principais seria a participação popular, tão cantada em prosa e verso. Mas eu acho que dessa vez ela vai se efetivar em ações claras e objetivas. Vossa Excelência traz à tona a evidência de que isso poderá se constituir uma realidade muito em breve. A sua colaboração no sentido de propor ao Senado Federal um projeto de lei tornando obrigatória a divulgação por páginas na internet, não só do que estados, municípios e União arrecadam, como também como gastam. Vossa Excelência dá uma enorme contribuição a essa cruzada que o presidente Lula se impôs e que todos nós estamos ansiosos para que aconteça em nosso país. Transparência. Eu estive esse final de semana no meu estado, querido, estado do Acre, participei da inauguração do novo prédio da Justiça Federal. Na fala
do juiz Jair Fagundes, um jovem juiz federal brilhante, que tem, juntamente com o Dr. Luiz Francisco, enfrentado o crime organizado no estado do Acre e com resultados plenamente satisfatórios. Pois bem, o Dr. Jair, descrevendo o prédio que estava sendo inaugurado, ele fez questão de ressaltar o fato de que ali havia a predominância do concreto e do vidro. E ele mencionava que aquilo não era à toa, não era por acaso. O concreto simbolizava ali a força, a determinação dos magistrados que atuam naquela Justiça Federal no estado do Acre. E o vidro, a predominância do vidro naquele prédio, ele dizia que simbolizava exatamente essa transparência que Vossa Excelência busca e que implantou, quando governador do estado do Amapá, implantou na administração estadual. Então, eu ressalto porque, para mim, pessoalmente, isso é algo muito importante. O verdadeiro privilégio de estar aqui no Senado com Vossa Excelência e poder ter o prazer de, espero que, dentro de muito em breve, participar da discussão e da votação desse projeto tão importante, porque eu tenho certeza que, repito, com ele nós estaremos avançando a passos largos no objetivo de imprimir a transparência, a real transparência na administração pública desse país, o que nós tanto precisamos para afastarmos biombos, fantasmas, obscuridades, né, que teimam ainda em conviver conosco e aqui e acolá tanto nos envergonhar. Então, senador Capiberibe, meus parabéns pelo seu discurso e pela sua iniciativa, que aqui de público já eu manifesto a minha inteira solidariedade e aprovação. Espero, como eu disse, poder votar e dar um sim seguro, muito em breve, na aprovação desse seu projeto tão importante. Muito obrigado. Obrigado, senhor senador Geraldo Mesquita. Eu sei que o tempo está curto, doutor Papaléu, com a palavra, o senador Papaléu. Senhor senador João Capiberibe, quero, como representante do povo do Amapá, parabenizá-lo pela iniciativa, dizer que este projeto, na nossa opinião, é extremamente importante para o nosso país e que acredito que seja o precursor de outras medidas que venham realmente clarear para todos nós, para toda a população brasileira, sobre essa questão de verbas públicas. Seu projeto, ele vai dar ao povo a condição de acompanhar as receitas e as despesas do país, nível federal, estadual, municipal. Isso aí eu digo que precursor de outras medidas, porque nós temos que alcançar também uma área muito difícil e muito comentada de ser alcançada, que é exatamente as mesas de licitações. Isso aí, todos nós nos preocupamos. Eu fui prefeito do município de Macapá, capital do estado do Amapá, e a minha grande preocupação não era propriamente com balanço,
receita e despesa, mas sim de que forma eram feitas aquelas despesas. Então, quero lhe parabenizar e dizer que o povo clama muito por isto, pela condição de poder saber aonde foi gasto o seu dinheiro. O povo clama muito em saber se aquela partida de medicamentos que foi vendido para um governo, seja ele federal, seja ele estadual, municipal, se realmente aquela nota que foi dada como recebido corresponde à entrada daqueles medicamentos nos seus armazéns, nos seus depósitos de medicamentos. Então, parabéns ao senhor, nós estamos aqui juntos para lutar pelo nosso Estado e, logicamente, que este seu projeto vem ao encontro dos anseios da população, principalmente se tratando dessa questão política que a cada dia vai deixando o político, o povo mais próximo do político, para que a cada dia o povo possa melhor julgar o político. Muito obrigado, senador Papaléu. Eu queria apenas, e acho que o senhor levantou uma questão fundamental, que é a questão das compras. O projeto prevê que todas as licitações, tomada de preços, todo seja publicizado pela internet. Não só do Executivo, mas do Legislativo e do Judiciário. Não é? Então, o projeto buscou ser o mais abrangente possível e incorpora, inclusive, alguns encaminhamentos que já existem nessa casa. Senador Alberto Silva, lhe concedo a parte. Meu caro senador, eu não tomarei o discurso de Vossa Excelência, despertou a atenção de todos nós. Existe uma legislação muito grande a respeito de licitações, no Tribunal de Contas. Nós que fomos governadores sabemos disso. E o nosso companheiro Monsanto acabou de dizer que ao gestor compete, no seu ato de dirigir, que ele tenha seriedade, honestidade, transparência, e Vossa Excelência agora acabou de colocar a publicidade para que todo mundo acompanhe os atos da gestão, quer seja no município, no Estado ou no governo federal. Parabéns a Vossa Excelência. Eu apenas concluiria dizendo que é claro que para que se tenha diariamente nas páginas da internet todos os atos do Executivo, e agora Vossa Excelência estende ao Legislativo e também ao Judiciário, é necessário que haja uma organização muito bem feita dentro dos organismos dirigentes, para que não escape. Diariamente tem que ser muito bem feito, para que diariamente os atos, quer dizer de compras ou despesa ou receita, possam ir, mas com a informática e o computador tudo é mais fácil. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, mas queria concluir apenas que alguma coisa que o povo quer ver, além de saber como está aplicado o dinheiro, o povo quer ver o que é feito. A questão de autoestima do povo. O povo precisa saber que o governante está encampando os seus anseios. E quantas vezes a gente se perde em muita burocracia e esquece que o povo está esperando alguma obra. Uma escola, um hospital, uma maternidade, algo que traga a eles a certeza de que o governante está trabalhando para eles. Em todo caso, a Vossa Excelência que implantou esse regime no seu Estado, meus parabéns e os cumprimentos pela proposta. Seguramente terá apoio nosso nessa Casa do Povo, que é o Senado Federal. Obrigado, senhor senador. Senhor presidente, eu vou fazer um apelo. Eu gostaria, para concluir a apresentação desse meu primeiro projeto de lei, que faz parte da minha história de vida, gostaria de concluir com 2 exemplos que me parece importante, que esclareceu os senhores senadores, que um deles é preventivo. Eu diria que hoje no Brasil, com essa alternância de poder no Brasil, com a ascensão de Lula à presidência da República, há espaço de recuperação da res pública. E esse projeto vai exatamente ao encontro dessa recuperação, de que o cidadão, ele passa a exercer controle naquilo que é de todos. Eu diria que a corrupção no nosso país, desgraçadamente, entre tantos outros danos que ela provoca, ela é concentradora de renda.
porque ela tira dos pobres para concentrar nas mãos de uns poucos ricos. E exatamente um exemplo como é preventivo, porque nós temos aqui, eu tenho aqui um exemplo que pode ser acompanhado pela internet. Eu insisto porque a telemática hoje é uma tecnologia já à disposição do cidadão. Então, aqueles que estão nos assistindo, estão assistindo esse debate, podem fazer um acompanhamento através dos endereços que eu vou dar aqui. Eu retomo dizendo que nós podemos entrar na www.amapá.gov.br e vai abrir a página do governo do Amapá, o estado mais preservado do nosso país. E lá, no lado esquerdo da página do Amapá, você vai encontrar uma janelinha e nós podemos clicar ali e vai aparecer gestão do dinheiro público. Na gestão do dinheiro público, nós vamos entrar em gastos públicos. Nessa tela, a gente pode selecionar por órgão e por elemento de despesa. Eu vou dar aqui um exemplo que aconteceu em outubro do ano passado. No dia 3 de outubro, se nós fizermos isso aqui, entrarmos na Procuradoria-Geral do Estado e formos em contratos de consultoria, nós vamos encontrar 2 empenhos emitidos no dia 3 de outubro, um no valor de R$ 1.512.000 e o outro no valor de R$ 810 mil. Quando nós vimos no dia 3 de outubro esses 2 empenhos, no órgão do governo que tem como orçamento anual R$ 1 milhão, nós desconfiamos e imediatamente acionamos o Ministério Público Federal. Em menos de 24 horas, os recursos foram bloqueados nas contas dos beneficiários e nós recuperamos para a sociedade R$ 2.400.000, numa ação preventiva. Então, o que nós queremos com esse projeto, conclamar, e eu tenho convicção pelas palavras dos senhores senadores aqui, que esse projeto será debatido e será aprovado aqui no Senado. E devo dizer que, nesse mesmo momento, a deputada Janete Capiberibe está dando entrada nesse projeto na Câmara, porque a sociedade tem pressa. A corrupção é uma tragédia da sociedade brasileira e que concentra renda e que precisa ter mecanismos de controle. Nós nunca vamos acabar com a corrupção, é verdade, mas nós podemos criar mecanismos de controles importantes. E para encerrar, senhor presidente, os senhores nessa casa, as senhoras, a opinião pública nacional acompanhou as dificuldades que nós tivemos nas relações com o Poder Judiciário, com a Assembleia Legislativa no estado do Amapá. Foram dificuldades originadas por uma atitude que eu vou revelar aqui, e que se houvesse um controle social mais rígido, eu não teria passado pelos dissabores que eu passei no governo do Amapá. Vejam o que aconteceu no espaço compreendido entre o 15 de novembro de 1994 e o 1º de janeiro de 95, quando tomei posse. O orçamento, como todos nós sabemos, a LDO estava votada